Eu já ouvi algumas coisas absurdas sobre baratas. Por exemplo, que elas são capazes de sobreviver a bombas nucleares, que elas podem morrer de tristeza se não estiverem na companhia de outras de sua espécie e que elas conseguem viver sem cabeça por 1 mês. Meu nome é Gabi e hoje nós vamos desvendar alguns mitos dessas pequenas criaturas que causam um grande pavor nas pessoas. E claro, saber como controlá-las. E claro que eu chamei meus companheiros de mesa para me ajudarem nessa investigação. Estamos aqui com o Guilherme Stani, o Fábio Medeiros da Singenta e também com a nossa convidada Cristiane Matavelli, diretora técnica da CM Consulab. Sejam muito bem-vindos e bem-vinda ao podcast e obrigada pela presença. Obrigado, Gabi. Obrigado, Gabi. Então, gente, o que vocês podem me falar sobre o comportamento das baratas, Fábio? Olha, Gabi, nós temos, na verdade, 2 espécies de baratas que habitam em nossos ambientes, onde vivemos, onde trabalhamos. E elas são basicamente 2 espécies. A periplaneta americana é uma barata maior, ela é mais conhecida como barata voadora, né? Ela realmente aterroriza algumas pessoas. Horrível. Tem muito medo de barata. E a gente tem uma barata menor, que é a Blatella germânica, que é aquela baratinha que vive nas cozinhas, também são conhecidas como germânica, galeguinha, francesinha, tem vários nomes, dependendo da região do Brasil onde elas estão habitando, né? E tem também um mito que as pessoas acham que essas baratas menores são filhotes dessas outras maiores, mas na verdade são 2 espécies diferentes, uma maior e outra menor. Ah, é? Exatamente, Gabi. Complementando a fala do Fábio, o que acontece? Dentro do ciclo das baratas, nós temos 3 fases de desenvolvimento dessas baratas. Então, todas elas apresentam a fase de ovo, né, também conhecido como oteca, ninfas e adultos. As otecas, o que são? É uma carapaça onde as baratas armazenam seus ovos para proteção ali de todos os intempéries que podem ter ali no ambiente. Então, cada oteca de barata pode ter aí de 30 até 50 ovos. Quando essas otecas já estão prontas para serem liberadas, a gente tem a transição para a fase de ninfa. O que é uma ninfa? A ninfa, na verdade, ela é uma miniatura da barata adulto. Só que ela ainda não está pronta, ela não é considerada um adulto porque ela ainda não teve o desenvolvimento tanto das asas quanto dos órgãos responsáveis pela reprodução. Quando esses órgãos e as asas elas estão já prontas, já foram desenvolvidas, aí sim elas entram para a última fase do desenvolvimento, que é a fase de adulto, e é quando elas conseguem aí se reproduzir, procriar no ambiente. E aterrorizar todo mundo. Essa questão que o Fábio falou, apresentou para a gente, né, das pessoas muitas vezes confundirem, o que pode acontecer? Como a Blatella ela é menor, muitas vezes a adulta da Blatella é confundida com uma ninfa da periplaneta, que é a barata do esgoto. E o contrário também acontece. Então, muitas vezes, uma ninfa de periplaneta pode, muitas vezes, ser considerado pelas pessoas como uma adulta de Blatella. Então, temos essa diferenciação aí também, mas tem mais a ver com o ciclo de desenvolvimento delas em relação ao tamanho. Apesar da gente ter essa diferença entre elas, tem uma característica muito importante da Blatella germânica, que é a barata de cozinha, que é relacionada à sua reprodução. Não é porque ela é menor que ela não tem aí tanto sucesso no ambiente quanto a periplaneta. Na verdade, ocorre exatamente o contrário. O ciclo de desenvolvimento da Blatella faz com que a fêmea, a barata fêmea, só vá liberar a oteca no ambiente 24 horas antes da eclosão, do surgimento aí dessas ninfas, o que confere para elas um sucesso muito maior na hora de fazer a infestação dentro de um local. Coisa que não acontece com a periplaneta. Na periplaneta, quando essas otecas já foram produzidas, elas já são liberadas no ambiente. E muitas vezes elas podem ser encontradas e destruídas pelo homem. Então, a gente tem essas características aí em relação a cada espécie. Gabi, e outra característica das baratas que é bem importante as empresas controladoras de praga entenderem é o tigmotactismo, né? Ela gosta de ter uma superfície na parte ventral, na parte dorsal dela. Então, é interessante as empresas entenderem esse comportamento até para levar o inseticida nesse local. Fresta, fenda, rachadura, né? Então, isso otimiza o tratamento químico no local infestado. Ah, entendi. Interessante, hein?
E as baratas são conhecidas como insetos nojentos que aterrorizam todo tipo de pessoas, mas, pior que isso, elas também podem carregar micro-organismos, né? E representam um grande perigo em áreas sensíveis, como, por exemplo, hospitais e até indústria alimentícia. Exatamente. O que acontece? As baratas, elas são consideradas transmissores mecânicas de micro-organismos patogênicos. O que é um micro-organismo patogênico? É um micro-organismo que pode causar uma doença quando em contato com o homem. O fato da barata ter o comportamento de se deslocar de um local, muitas vezes, onde a gente tem armazenamento, manipulação de alimento, para locais onde a gente tem o descarte de lixo, por exemplo, faz com que elas consigam aderir no seu corpo todos esses micro-organismos. Então, o que acontece? Elas podem ter tanto na cutícula, nas pernas, no alimento que elas ingerem e depois regurgitam, que é um outro comportamento que elas apresentam. E isso faz com que todo local onde elas transitam possa ter aí a contaminação com esses micro-organismos. Na questão das doenças, principalmente, elas podem transmitir cólera, podem transmitir asma, pneumonia, dentre outras. Mas uma característica que chama muito a nossa atenção é em relação às alergias. Então, existem alguns estudos que mostram que até 33% da população pode apresentar uma predisposição a alergias a baratas. E essas alergias, elas têm um sintoma muito parecido com o de rinite. Então, é onde a gente vai ter aí tosse, congestão nasal, chiado no peito. E muitas vezes é caracterizado como uma rinite, mas na verdade pode ser alergia aí a baratas. Gente, agora o medo triplicou, né? Eu, particularmente, eu tenho a alergia visual da barata, assim. Só de ver algumas, já fico me coçando. E umas semanas atrás eu fui no mercado, né? Daí eu levei uns produtos e levei uma caixa, assim, de papelão. Quando eu cheguei em casa, eu vi que tinha algumas ali, assim. Eu levei um susto, falei, gente, eu nem imaginava que elas poderiam ser transportadas. Aí eu fiquei pensando, né, quais as principais maneiras de uma infestação chegar a um ambiente, já que elas podem ser transportadas. Gabi, esse é um problema que não acontece só com você. A maior parte dos estabelecimentos comerciais, como restaurante, indústria alimentícia, sofre com esse problema também. As baratas, elas são carregadas em meio a alimentos, equipamentos de ambiente para ambiente. O maior transportador de barata é o ser humano, né? Isso quando a gente está falando de Blatella germânica. Para a periplaneta americana, a barata de esgoto, é diferente, né, Fábio? Isso. A barata periplaneta americana, ela vive mais nos esgotos, nas galerias. E uma das formas dela entrar no nosso ambiente doméstico é através dos ralos. Então, elas saem à noite para se alimentar, porque elas têm hábitos noturnos, e muitas vezes elas depositam essa holoteca, né, que é uma bolsinha cheia de ovos, e ali vai eclodir várias baratas jovens, aumentando assim a infestação de uma forma rápida, sem que a gente perceba que isso aconteceu. A gente só vai notar quando a infestação já está grande no ambiente. E, Cris, qual é a maneira da gente prevenir isso? Olha, se a gente pudesse colocar isso em 2 palavras, seria limpeza e organização. Então, como a gente sabe que as baratas necessitam estar no ambiente ali de manipulação e armazenamento de alimentos para conseguir o seu próprio alimento e também transitam em relação aos locais de descarte, de lixo e tudo mais, a melhor forma seria manter sempre esses locais limpos e organizados. Então, por exemplo, alimentos sempre em potes muito bem fechados, de preferências em potes herméticos, fazer a limpeza e descarte do lixo, lavagem da lixeira regularmente, de preferência colocar telas e ralos fechados, né, para a gente evitar que tenha aí a transição das baratas, que elas saiam aí do encanamento. Então, seria realmente manter o ambiente limpo e organizado. Ô, Cris, e uma coisa que eu já vi em campo também, né? A gente vê que restaurantes que têm baixa ou nenhuma infestação de barata, eles têm uma área de triagem para recebimento desses alimentos. Eles já separam eventuais baratas, né, e não contaminam o interior do local. Né? Exatamente. Até porque, Gabi, o que acontece? Muitas vezes eu recebi um material dentro de uma caixa de papelão. Estou recebendo algo, fui no mercado ou um restaurante recebeu esse material. O que acontece? Você olhando a caixa, aparentemente não tem nada. Mas como a caixa de papelão, por exemplo, ela tem 2 faces e dentro dela nós temos aquela ondulação, as ninfas, que nós já falamos, né, aqui no episódio, que são aí as jovenzinhas, elas entram dentro dessa ondulação. Então, aparentemente,
exteriormente a caixa não tem nada, mas no interior ali das folhas da caixa de papelão, as ninfas podem estar presentes. E daí você levando para dentro de casa, estabelecimento, hospital, você acaba gerando uma nova infestação. Por isso que é importante ter essa zona de triagem antes, prévia, né? Para ela não adentrar em outros recintos do local. Exatamente. E eu vi que as baratas, elas são pragas muito comuns em ambientes sensíveis, né? Quais os tipos de formulação que são indicados para o controle de baratas nesses ambientes, Gui? Gabi, aí a gente pode falar de formulação e de técnica de aplicação, né? Se a gente está falando de pulverização, a gente pode falar de um produto, por exemplo, como o Optigardidu, que é uma formulação nova aqui no Brasil, a formulação ZC. Traz os benefícios de ação dupla, faixa de dose, um controle mais consciente, né? Mas a gente não pode aplicar esse produto, por exemplo, atomizado, onde a gente vai ter uma dispersão de inseticida pelo ambiente todo. Se a gente está falando de um ambiente mais sensível, a gente tem que ter uma técnica de aplicação adequada. Então, uma pulverização localizada, fresta, fenda, rachadura, até trazendo aquele comportamento da barata, que a gente citou, o tigmotactismo, que ela vai estar escondida ali, né? Então, a gente tem mais efetividade. Outra forma de aplicação é com gel, né, Fábio? Você quer comentar um pouquinho sobre o gel? Sim, essa formulação extremamente inovadora, né, que a Syngenta trouxe há algum tempo aqui para o Brasil, é uma formulação extremamente atrativa e extremamente palatável para tanto a espécie Periplaneta americana como para a Blatella germânica, mesmo em condições de alta competição alimentar, como restaurantes, lanchonetes e indústria de alimentos. Esse produto, pela característica da consistência e da estabilidade desse gel, ele chega a ficar em um ambiente até 4 meses, controlando de forma efetiva essas baratas. E o que é mais importante, como foi comentado anteriormente, é sobre o efeito de transferência. Nós temos um estudo de laboratório que demonstra que apenas uma barata, contaminada com o Ardion Gel, ela pode chegar a contaminar até 54 baratas por esse efeito de transferência. Então, realmente é um produto muito inovador. Legal, Fábio. E esse efeito de transferência, né, é importante porque ele amplia a ação do produto, né? Então, a gente consegue chegar mesmo nas ninfas que estão escondidas, né? A gente sabe que 80% da infestação são ninfas, só que elas têm baixa mobilidade. Então, com esse efeito de transferência, é aquilo que a gente falou, as baratas passam a trabalhar para a gente. Elas se alimentam do gel, voltam para o esconderijo, repassam para as outras e a gente tem um controle mais efetivo. Exatamente. E como é que a gente passa, né? O Gui acabou de falar, né? Como é que a gente passa, elas passam isso para as outras que estão ali naquele local com a infestação. As baratas, elas apresentam alguns comportamentos alimentares. Então, por exemplo, elas apresentam um primeiro comportamento que a gente chama de hematofagia, que é o ato de se alimentar de materiais que foram regurgitados. Então, se elas estão no ambiente, se alimentaram desse produto, voltam aí para a população e o fato delas regurgitarem naquele local, as outras baratas que estão ali vão se alimentar desse material que foi regurgitado, que também já está aí com esse princípio ativo aí junto com esse material. Um segundo comportamento é a coprofagia, que é se alimentar de fezes. Então, nas fezes, a partir do momento que elas fazem a liberação desse material, nós também temos aí o produto ainda ativo e que pode aí contaminar outros indivíduos da população. Um outro comportamento é a necrofagia, é o ato de se alimentar de baratas que já morreram. Então, a partir do momento que as baratas elas morrem, elas começam a liberar secreções. E nessas secreções também foi já comprovado a presença aí do ativo desses produtos. E o último comportamento é o canibalismo. Que? Canibalismo? Exatamente. Em situações onde há uma escassez de alimento, onde não existem outros recursos para elas se alimentarem, as ninfas mais jovens, as baratas mais velhas ou aquelas que estão com algum defeito, faltando uma asa, faltando uma perna, sem um pedaço de uma antena, por exemplo, elas acabam virando alvo das demais dali da população. Se essas baratas já tiveram contato com esse produto, elas também conseguem transferir todo esse efeito para as outras que vão se alimentar. O Gabi e Cris, e é interessante a gente trazer isso para esse ambiente sensível, porque o gel ele pode ser aplicado durante o horário comercial normal, né? A gente não precisa desocupar o ambiente para fazer esse tipo de aplicação. Fábio, o que as empresas falam mais aí sobre a aplicação de gel durante o horário comercial? É muito boa a sua pergunta, porque a gente tem relatos de várias empresas que tiveram ótimos ganhos operacionais exatamente em função dessa facilidade de aplicação e da segurança do produto. Então, as empresas, por exemplo, empresa de ônibus, tem dificuldade em parar os seus veículos, como também empresas fast food,
que trabalham 24 horas sem parar, né? A gente tem essa facilidade de usar uma formulação em qualquer horário. Isso dá uma flexibilidade, aumenta os lucros dessas empresas e a satisfação dos nossos clientes. E sobre os principais mitos das baratas, o que vocês podem dizer? Tem muitos, né, Gabi? Por exemplo, aquele que você citou no início do nosso episódio de hoje, sobre sobrevivência à bomba nuclear, né? Isso, tá, eu já estava achando que... Isso não acontece, ela não sobrevive, ela é um inseto como qualquer outro. Tá. A quitina dela não é super protetora, então ela também ela também é sensível a esse tipo de radiação ou de explosão. Um outro mito que nós temos é que as baratas elas morrem de tristeza, o que não é verdade. O que acontece? As baratas elas apresentam um comportamento gregário. Então, é viver em um ambiente junto com outras baratas. O fato de ter várias baratas transitando ali no local, qual que é a comunicação entre elas? É através de liberação de substâncias e de feromônio. Então, é através dessa comunicação que elas conseguem passar informação de um indivíduo para outro, de qual é o melhor local para abrigo, qual é o melhor local para conseguir alimento, qual é o melhor parceiro sexual para conseguir fazer a procriação. O que acontece se você tem uma barata sozinha, ela perde essas referências. Então, ela não consegue se encontrar da mesma forma no ambiente, ela não consegue se desenvolver da mesma forma e muito menos procriar. Então, ela acaba morrendo, mas em função dessa falta de comunicação com as outras, mas não porque ela tem um sentimento de tristeza e isso vai levar ela à morte. De solitude, né? Não é? Ô, Gabi, e tem aquela outra informação também delas viverem sem cabeça. Esse já não é um mito. Elas podem viver, se elas são decapitadas, elas continuam vivas. Aí tem variação, dias, semanas, pode chegar até um mês, né? Mas depende muito do que elas se alimentaram antes desse processo. Então, aí, obviamente, elas não se alimentam. Aí não se alimentam. A partir do momento que elas perdem a cabeça, elas não se alimentam mais. Então, se elas estão bem nutridas, né, bem alimentadas e perdem a cabeça, elas ainda ficam vivas por um tempo. Gente, e quanto dura o efeito residual para o controle de baratas? Gabi, aí depende muito do tipo de produto que a gente está utilizando, o tipo de formulação, né? Se é uma formulação adequada para o efeito residual, ele vai durar mais, mas existem formulações mais para efeito desalojante, efeito imediato, então elas tendem a durar menos, né? Da mesma forma, se a gente está fazendo o tratamento de uma superfície mais porosa, o produto vai durar menos, uma superfície mais lisa, ele vai durar mais, né? E também se a gente usa no ambiente externo, ele vai durar menos, ele tende a durar menos. E no ambiente interno ele tende a durar mais, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, numa formulação microencapsulada desenvolvida para efeito residual, a gente sabe que esse produto pode durar meses no ambiente, né? E também a gente pode falar do gel. O Advion, ele foi desenvolvido para ter uma ótima palatabilidade, mas também uma ótima durabilidade. Que ótimo isso. E qual que é a melhor formulação para alta infestação de barata de cozinha? Com certeza o Advion, por aquilo que a gente falou durante o episódio, né? Ele tem esse efeito de transferência que é bem robusto, então tem a transferência secundária, terciária, a gente consegue atingir as ninfas que têm baixa mobilidade. Com isso a gente consegue ter um ótimo nível de controle, mesmo em infestações mais altas. Por que é importante fazer a rotação de classe química no controle de baratas, Cris? Porque, naturalmente, nós temos baratas que são mais suscetíveis e baratas que são mais resistentes a algumas classes químicas. Quando a gente faz o uso de apenas uma classe química, se você aplicar esse produto nessa população que apresenta essa resistência, além de você não ter esse efeito, né, você não vai causar a morte dessas baratas, conforme elas forem procriando, você vai aumentando a população que apresenta resistência a essa certa classe química. Então, aí a importância de você fazer, porque não necessariamente uma barata é resistente a um primeiro grupo químico, mas ela pode ser suscetível a um segundo grupo químico. Então, você evita a questão da resistência aí entre populações. Então, chegamos ao fim de mais um podcast. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Gabi. Obrigado, Gabi. Obrigada. E como de costume, se você gostou do episódio de hoje, se inscreva no canal da Syngenta Soluções Urbanas no YouTube e não se esqueça de acessar os outros episódios com muitas curiosidades e informações sobre o mundo das pragas urbanas. Sigam a Syngenta no Instagram, Facebook e LinkedIn. E você também pode conhecer melhor as soluções da Syngenta no site oficial. Agora eu vou dar uma desbaratinada aqui. Fui!